Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida do meu coração. Muito grata e feliz por essa transmissão dessa noite, pelo nosso encontro, pelas ondas da internet, conectando nossos corações para refletirmos em bases evangélicas na lição sobre a qual a casa nos pediu refletíssemos juntos. O tema que nos traz a noite hoje aqui, a casa, fraternidade, está aqui na obra Fonte Viva, meu livro velhinho, de cabeceira, sempre consultado, obra magnânima do nosso Emmanuel, o Franciscano Xavier. É a lição número 5, chamada Consegues Ir? Uma reflexão profunda de Emmanuel acerca de uma passagem de Mateus que fala de Jesus. Quando o mestre nos convida a todos, ovelhinhas do seu redil, né? Do seu redil, que é a gleba terrena, a terra inteira. Quando o mestre nos fala, vinde a mim. Essa fala linda de Jesus é um lenitivo para nossas almas, né? Nos faz pensar e lembrar a fraternidade que o mestre permanece, braços abertos, aguardando-nos todos. Que lindo! Mas Emmanuel nos convida a uma reflexão profunda, íntima, inalienável, que precisamos fazer portas adentro do nosso coração, pessoal. Emmanuel nos pergunta aqui, diante do vinde a mim do Mestre, lindo, que nos toca e nos emociona profundamente, já somos capazes de ir? Ele nos pergunta assim, vejam que reflexão profunda. Nos diz assim, não basta ouvirmos o vinde a mim de Jesus, que é lindo e que ecoa no hino de nossas almas 2000 anos depois de pronunciado o convite, né? É preciso que perguntemos, perscrutemos a nós mesmos e respondamos no hino do nosso ser, já somos capazes de levantarmos de nós mesmos, das dificuldades que nós mesmos colocamos para nós, fraternidade, dos muros que nós mesmos nos impomos, né, para levantarmos na direção do ser melhorado, que já podemos ser, né, que ainda não somos, mas, meu Deus do céu, 2000 anos passados, da descida gloriosa e linda do nosso Messias à Terra, já teríamos condições de ser. É preciso que nos toquemos, consoante um convite aqui fantástico de Emmanuel, e nos perguntemos, fraternidade, já conseguimos ir? Já conseguimos ir ao abraço de Jesus? Já conseguimos ir na direção do nosso pastor divinal? Já conseguimos nos levantar de nós mesmos, superando as crenças limitantes, aquelas que nós colocamos para nós mesmos, ou as questões fúteis, inúteis, as questiúnculas absolutamente desimportantes da matéria, que são sempre um entrave para a gente se levantar como espíritos que somos e relativizarmos tudo que é material para prosseguirmos intimorados na direção da nossa renovação. Já estamos corajosos o suficiente para isso. É preciso que nós, como espíritas, né, falando nesse momento só para os espíritas, façamos valer a pena o Consolador, que é o cumprimento de uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fraternidade, na verdade nós não estamos em condição de superioridade quando comparamos-nos com partícipes de quaisquer outras agremiações religiosas. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes nós, os espiritistas, especialmente aqueles que estão à frente das lides espíritas, somos almas muito falidas, que falimos muito outrora, em instâncias transatas, e agora pedimos que essa verdade viesse a nós nessa encarnação por misericórdia, não é por merecimento que não temos, mas alcançássemos as verdades espíritas como libertação para a nossa alma, para que enfim pudéssemos libertar daquelas amarras materiais que por tantas vidas nos prenderam e fizeram com que nós nos perdêssemos de nós mesmos. Não estamos em condições de superioridade comparando-nos com ninguém, tá bom? Mas temos a nossa mão, que desceu do céu como maná, que descesse para o deserto do nosso coração, uma verdade libertadora, né? Atentamos às verdades trazidas pelos Espíritos desde 1857, liderados pelo próprio Cristo, na condição de Espírito de verdade, e aceitemos a verdade para nós como bússola redentora de nós mesmos, de nossas almas, aceitando que a frase de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não passa, fraternidade. Libertemo-nos de quê? Ou de quem? Do ser equivocado que já fomos.
das escolhas infelizes que já fizemos, das questiúnculas que nos amarraram ao materialismo infeliz por tantas vidas, das quais precisamos desvencilhar agora, para nos erguermos de nós mesmos, joelhos conjuntados mesmo, pessoal, como diz João de Ângeles, mas erguermos-nos como espíritos, mais uma vez em uma oportunidade encarnatória, investidos de uma veste carnal, mas espíritos é o que somos. É somente assim, Emmanuel nos alerta aqui, que conseguiremos, enfim, caminhar na direção de Jesus, seguir os passos dele, caminhar com ele e ir na direção dele. Seguir os passos de Jesus na terra, fraternidade, não será fácil, porque vivemos um orbe atrasado, porque nós somos atrasados. Significa que para conseguirmos trilhar os passos de Jesus, muitas vezes vai doer na nossa alma. O processo de superação de nós mesmos muitas vezes será doloroso para nós, porque a dor, sem dúvida alguma, é um instrumento andragógico que nos empurra para frente, que nos faz superar nós mesmos, que nos faz revermos as nossas condutas, os nossos hábitos, nossas escolhas e atitudes, e que nos faz, acima de tudo, renovarmos a nós mesmos, deixando para trás, cada vez mais lá atrás, o homem velho que já fomos, para caminhar na direção do homem novo, renovado, aquele que Saulo de Tarso, transmutado em Paulo de Tarso, nos conclamou um dia ser, falando que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Caminharmos na direção de Jesus, fraternidade, significa caminhar na direção desse homem novo, dessa criatura renovada, que tantos apóstolos do Mestre tornaram-se em vida, né? Pegando aqui o exemplo magnífico, magnânimo de Saulo de Tarso, que consegue, né, a partir de um convite lindo de Jesus para ele, caminhar na direção de Jesus. Veja, Jesus vai a ele, né? Não vinde a mim, como tem vindo a nós desde sempre, né? Os que consta lá no Velho Testamento, desde antes que estivesse aí eu sou. Jesus é o nosso pastor divinal, pastor da nossa gleba terrena, do nosso orbe terreno desde sempre. E veja, Jesus vai a Saulo, como tem vindo a todos nós. Mas Saulo, quando percebe a visitação de Jesus a ele, convidando-o ao trabalho, a renovação de si mesmo, a transformação do próprio ímã do seu ser, ele aceita a tarefa e responde: Senhor, quando se percebe diante do Mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Caminhar para Jesus, fraternidade, significa isso também. Significa nos levantarmos e dúvidas muitas virão. Perguntemos então ao Mestre nesse processo: Senhor, para eu caminhar para Ti, Mestre, o que queres que eu faça? O que queres que eu diga, Senhor? Onde Tu queres que eu esteja? Pergunta, fraternidade, com sinceridade, que o Mestre, no ímã de nossa alma, que onde Ele quer habitar, vai nos responder. Acima de tudo, perguntemos: Senhor, para eu caminhar na Tua direção, Mestre, e receber o Teu abraço ao final dessa jornada que tem sido cada vez mais difícil na Terra, né? Jornada tormentosa, tempestuosa, num orbe em transição. Senhor, para merecer o Teu abraço no fim dessa jornada, que significará sempre muitas vidas para nós, né? Senhor, amado Mestre, o que queres que eu faça? Acima de tudo, quem Tu queres, Senhor, que eu seja? É preciso que façamos a pergunta e sejamos prontos para seguir a Jesus. Em dias difíceis, sigamos a Jesus. Em dias tormentosos, fraternidade, busquemos Jesus. Em dias dificultosos, mais ainda, levantemos-nos na direção do nosso Senhor. Viu, coragem? Esse tempo de transição, fraternidade, onde o orbe está sendo sacudido para se transformar, reflete a sacudidela no ímã de nosso ser também, para que a gente, enfim, se renove. Por muitas vidas fomos aquela semente, sabe, fraternidade, que estiolou, que o jardineiro divinal, com sua parábola do próprio Mestre, que é o próprio Jesus, jogou na terra, mas que não deitou raízes, que deixou os passarinhos comerem, que não conseguiu brotar por tantas vidas, mas agora é tempo. É tempo de deitarmos fundo raízes em alicerces vigorosos, aqueles que são inamovíveis, que são alicerces da bússola redentora do Evangelho, e crescermos alto, para frente e adiante, sempre mais fortes e lindos naquilo que é moralmente belo, correto, íntegro e bonito de se ver na Terra. É tempo. Emmanuel nos alerta aqui na lição que é lindo ouvir o vinde a mim de Jesus, mas importa que nos levantemos para irmos a Ele. É preciso que nos levantemos de nós mesmos, né? Superemos as cristalizações mentais, a paralisia da vontade, a paralisia moral que nos deteve por tantas vidas, para que sigamos intimorados
na direção do nosso Cristo, Jesus. Lembremos-nos, consoante a narrativa do mentor de nossa casa, de Humberto de Campos, daquele diálogo lá em Boa Nova, na obra, daquele diálogo de Jesus com o jovem, né, que o procura, o moço, e o jovem era bom e seguia, né, os parâmetros do decálogo mosaico, fazia o que estava na lei, ele era judeu. E ele percebe em Jesus um enviado dos céus. Ninguém falaria como Jesus fala se não viesse da parte do Pai, como ele mesmo disse, né? Parênteses na história do moço rico. Jesus, também narrado por Humberto de Campos, mentor de nossa casa, lá em Boa Nova, quando busca seus primeiros discípulos, quando busca Simão e André, lá no mar de Tiberíades, né? Coisa linda. Ele vai caminhando, vê os dois na praia e ele fala, ele que fala: Simão, André, filhos de Jonas, eu venho da parte de Deus. Coisa linda, né? Maternidade. Jesus poderia dizer qualquer coisa. Eu sou o vosso mestre, eu sou o vosso Messias, mas ele diz: eu venho da parte de Deus. Já lecionando ali no primeiro diálogo a humildade, que é a marca do nosso pastor divinal, né? Então, ninguém falaria como ele falou se não viesse direto da parte de Deus. E o moço percebe isso, né? E procura Jesus, então pergunta a ele: mestre, como posso ganhar o reino dos céus? E Jesus fala então para ele seguir o que estava na lei, pois ele era judeu e era buscar ter uma conduta correta, né? E ele fala para Jesus que ele já seguia a lei. E o mestre então oferece para ele um desafio maior, que significa para esse moço, como significa para nós todos, para nós outros, paternidade, 2000 anos passado, é preciso que ouçamos com ouvidos de ouvir o convite de Jesus a esse jovem. Ele fala assim: então deixa tudo o que tens e segue-me. O jovem não conseguiu, como nós também não temos conseguido, tá bom? E o Humberto de Campos fala que Jesus ainda olha para ele, se despede, ele não conseguiu deixar tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Jesus o observa com os olhos melancólicos. Os olhos melancólicos de Jesus para esse jovem que não conseguiu deixar tudo para segui-lo tem sido durante séculos, 2000 anos. Na eternidade não são 2 dias nem 2 séculos, são 2000 anos, 2 milênios. O olhar dele para nós, porque muitas vezes não fomos capazes de deixar tudo para seguir Jesus é tempo. E vejam, atendendo ao que diz o evangelista Marcos, quando nos fala, Marcos Evangelista nos fala, dá conta da tua administração, é preciso que compreendamos em latitude e profundidade a fala de Jesus, tá? Como dizia Franciscano Xavier, fraternidade, importa descermos dos perfis das palavras até a essência do ensinamento, para aprendermos em espírito e verdade a lição imorredora do nosso Cristo Jesus. Quando Jesus nos fala para deixar tudo e segui-lo, ele está nos atentando e contempla a fala de Marcos para darmos conta da nossa administração. Deixarmos tudo da terra, fraternidade, para seguirmos a Jesus não significaria nunca abandonarmos a vida de relação e nos tornarmos um pária social. Isso significaria nos tornarmos um peso para outras pessoas. Não é disso que Jesus fala. Quando ele fala para aquele jovem, falando para todos nós, que somos a própria sociedade que encarna e reencarna, ele dizia assim: deixa tudo o que tens e segue-me. Significa que importa estarmos na terra sem sermos da terra, sem deixarmos que as coisas terrenas ocupem espaço do nosso coração. Estarmos na terra amando as pessoas e usando as coisas, né? Por muitas vezes nos perdemos na azáfama pelo ter, quando importa, quando estamos encarnados, é ser, aperfeiçoarmos o nosso ser, caminharmos na direção desse ser maior, renovado, um homem novo que ainda não somos, né? Deixar tudo que temos na fala do nosso mestre significa não nos apegarmos nem mesmo ao nosso corpo, escafandro físico divinal que Deus nos empresta para mais uma experiência física, um maquinário fantástico, mas nem a ele vamos nos apegar porque ele não nos pertence, está só nos emprestado para mais uma experiência. Daqui a pouco a gente vai devolver esse corpo, inclusive esse corpo, para as forças terrenas, para as forças da natureza. Importa deixarmos tudo o que tem em espírito, usarmos, darmos conta da nossa administração, como diz Marcos em seu evangelho, aqui na terra, mas sermos cada vez mais criaturas em Cristo Jesus renovadas. E para isso, fraternidade, para deixarmos tudo o que temos e seguirmos a Jesus, importa que cada vez mais nos toquemos e lembremos-nos sempre que nós somos espíritos. É isso que somos.
Tá bom? Não esquecer disso nunca mais. A falta dessa percepção de que nós somos espíritos, vivendo mais uma instância encarnatória, fez com que por muitas vidas, Centro, nós nos perdêssemos, não mais. Tá bom? Percebermos-nos como espíritos, tocarmos-nos como espíritos, vermos-nos como espíritos, a nos ajudar em todos os dias a relativizarmos tudo, a darmos a todas as experiências, por mais amaras sejam, o critério de impermanência que tem na Terra. Porque a impermanência é uma marca de um orbe expiatório como o nosso. Tudo aqui em fraternidade passa, os dias de luta passam, as dores passarão, as dificuldades também. Tudo aqui passa. Por isso, para conseguirmos nos renovar, é preciso que a gente se lembre todos os dias que nós somos espíritos, seres espirituais, criaturas das estrelas, que viemos das mãos de Deus, simples e ignorantes, e temos vindo em múltiplas vidas, caminhando, aprendendo, caindo, levantando e crescendo. E tudo que vivemos aqui na Terra são experiências que concorrem a nosso próprio benefício, para o nosso bem. Por isso, quando nos lembramos que somos espíritos, somos cada vez mais criaturas capazes de dar a cada experiência o seu valor transitório e olhar para tudo com os olhos do espírito, porque fraternidade é bem da verdade, tudo é espiritual, tá bom? Mesmo quando estamos aqui investidos de uma veste carnal, é tudo espiritual. Os dias que vivemos são espirituais para nós, porque nós somos espíritos. As escolhas que fazemos, as falas que proferimos, os atos que abraçamos como atos nossos, nossas escolhas, é tudo espiritual, viu? Não é nada material. Então, nunca mais desvalorizar nem um dia, nem um minuto. Todo instante na Terra importa. Basta um instante que estejamos desconectados de nós mesmos, dormindo, como diz André Luiz lá na obra dos Mensageiros, para que a gente embarace nossas escolhas e temos que muitas vezes responder pelos nossos atos, temos que refazer vínculos, refazer escolhas, estarmos todo o tempo despertos, todo minuto importa, toda hora importa, todo instante é importante, não esquece disso, viu? Estarmos o tempo todo despertos vai nos ajudar na nossa caminhada de reforma íntima, de melhoria pessoal, e assim de dia em dia, de hora em hora, de minuto em minuto, vamos construindo uma jornada de renovação, vamos nos tornando capazes de nos levantarmos, enfim, coisa linda, caminharmos fraternidade na direção de Jesus, na direção do abraço do Mestre, que nos espera desde sempre com o seu vinde a mim que não passa, que vários séculos nos aguardando. Não foi ele mesmo que falou? Que o reino dos céus é comparável a um pastor de ovelhas que aguarda a eternidade com alegria, o resgate da 100ª ovelhinha, daquela que se resvalou, que quase caiu no despenhadeiro, que tresmalhou, na verdade, que quase se resvalou no despenhadeiro, e que a alegria do pastor é buscar a 100ª somos nós. Nesse nosso caminhar, nesse nosso levantar para ir na direção de Jesus. Que dia bonito é esse, pessoal? Quando a gente, enfim, se percebe como criaturas espirituais, é isso que somos. E aqui, investidos em mais da experiência carnal, estamos com a oportunidade de renovarmos, enfim, para a eternidade, nossos caminhos. Já erramos muito. Até ontem erramos. Agora é hora de nos levantarmos de nós mesmos na direção de uma aurora nova, uma aurora boa, de um dia melhor e mais melhorado. Num dia que o pastor resgata-nos feliz e nos leva de volta ao aprisco. O aprisco é o reino da felicidade que está dentro de nós mesmos. O reino da paz, daqueles que fizeram o que tinham que fazer, daqueles que mantêm a consciência tranquila, terem dado o seu melhor todos os dias. Jesus espera isso de nós, tá bom? Caminhar na direção do Mestre é isso daí mesmo. E caminhar na direção da felicidade que nos é possível, que não pode estar longe da paz de consciência. Como diz Bezerra, pessoal, o lugar mais feliz da Terra é um lugar chamado consciência tranquila. Façamos o nosso melhor, estejamos despertos todos os dias, lembremos a todo instante que nós somos espíritos, que as nossas escolhas importam, que o nosso estar aqui na Terra é importante, que a nossa vida aqui na matéria é importante para refazer nossos caminhos, nossas jornadas, a nossa vida que se abre para a eternidade linda. Não nos esquecer nunca disso, tá bom? Que nós somos espíritos. O olhar melancólico de Jesus para o jovem, que não quis deixar tudo o que tinha para segui-lo, tem sido até então o olhar de Jesus para nós, até ontem mesmo. Mas não importa o nosso passado, não importa o nosso ontem, importa o agora. Esse é o valor do agora. Importa agora a gente se levantar. Que dia bonito é esse, fraternidade? Todos os espíritos superiores tiveram esse instante em que eles olham para si mesmos, percebem-se como caminheiros da eternidade, né? E falam: Senhor, 2000 anos passados, Jesus, como eu demorei. Como eu sou um aluno recalcitrante na lição, Senhor.
Mas enfim, eu compreendi. Jesus, eu entendi. E aí o Espírito se levanta. Nós, e vamos na direção do abraço do Mestre. Vamos na direção do nosso pastor, que nos pastoreia desde sempre com amor que não passa, com amor que é divinal, porque incondicional. Quero contar pra vocês, lembrar a vocês do caminhar, né, de uma pessoa na direção de Jesus. Que não basta apenas, como diz a Emmanuel aqui, ouvir esse chamamento lindo que ressoa no hino de nossas almas de Jesus, vinde a mim. É preciso ir, é preciso fazer movimento, levantar-se, né? Vou contar pra vocês a história da mulher hemorroíça. Essa história nos é narrada nos evangelhos, mas com detalhes, com riqueza de detalhes pelo espírito Amélia Rodrigues, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Primícias do Reino. Conta-nos da história da mulher que ela tinha um fluxo sanguíneo que não passava, né? Que era perene. Possivelmente com os conhecimentos que a gente tem hoje das ciências terrenas, ela deveria ter talvez, gente, um mioma, né? Que o fluxo sanguíneo dela não estancava. E aí, devido à ignorância da época, ela sofria muito, 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 muito. Ela era afastada, assim, dos alimentos, não podia manipular alimentos, por exemplo, entendeu? Era afastada dos grupos sociais, das crianças, porque ela era judia. O povo a tinha como se ela fosse, assim, tivesse com uma maldição. Vejam a ignorância, né? A Amélia Rodrigues conta que ela tinha muitas posses e que ela já tinha esgotado todos os recursos com os médicos da época e ninguém conseguia resolver o mal dela, até que ela ouve falar de Jesus. Que dia lindo é esse, pessoal? Quando a gente ouve, enfim, na nossa alma falar do nosso Mestre. Porque até então, falando somente para nós agora, ouvíamos lá fora, né, o Cristo histórico, aquele que a gente colocou numas cruzes, nas paredes das escolas, mas um dia a gente ouve Jesus na nossa alma, na acústica do nosso ser. E esse dia nos muda. Permita-se mudar a partir dessa audição íntima, anímica, tá bom? Na sua ânima, na sua alma. A mulher hemorroíça ouve falar de Jesus. E esse ouvir falar ecoa no espírito dela. E ela vai na direção de Jesus. Ela ouve falar de uma cura diferente, que era uma cura nas almas. E que o corpo apenas refletia a cura que se dava no ímã das pessoas, né? Ela vai na direção de Jesus. É preciso ir. É preciso que a gente vá. Na fala de Emmanuel aqui da obra, já temos condições de ir, já conseguimos ir, é preciso que nos levantemos e caminhemos na direção do Mestre. A mulher hemorroíça vai. Jesus ia pregar na cidade dela naquele dia. Só que quando ela chega lá na pregação, todas as pessoas tinham tido a mesma ideia do vilarejo que ela. Vocês imaginam o que era aproximar-se de Jesus? Quem estava perto de Jesus, gente? Todo mundo. Os coxos, os tropeados, os mendigos, as mulheres, as crianças, soldados, as mulheres patrícias, todo mundo em volta de Jesus, todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo acompanhando Jesus, os discípulos tentando ali organizar, né? Todo mundo ali seguindo Jesus, os discípulos, os seguidores, os que se tornaram apóstolos depois, né? Todo mundo ali em volta de Jesus. E aí ela vê então uma barreira, aparentemente intransponível, entre ela e o Mestre. Era uma barreira física, barreira humana. Muitas pessoas, né? Ainda tinham dificuldade da época, porque as mulheres não podiam passar à frente dos homens. Era uma sociedade absurdamente patriarcal e machista. Então tinha essa ignorância moral, e aí tinha essa cultura da época. A mulher não podia passar na frente. Como que ele ia fazer? Parece conosco paternidade? Muito. Muitas vezes, para a gente conseguir chegar a Jesus, vamos ter que vencer as barreiras materiais que nós mesmos enxergamos em nossas vidas, né? O Emmanuel nos fala aqui: é a dificuldade familiar, é a enfermidade, que seja moral ou física, é um desafio no trabalho, é uma outra dificuldade material, é um dia que está assim ou que está de outra forma. Muitos empecilhos, é um compromisso inesperado para conseguirmos fazer o bem, para nos melhorarmos, para nos educarmos, para fazermos o amor, atitudes de amor, escolhas caridosas, em quaisquer lugares, a começar do pequenino jardim onde estamos plantados, onde a providência divina nos planta, ou seja, sob o nosso teto aparecerão inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, e é preciso, como Emmanuel nos ensina, renúncia, sacrifício, espírito de trabalho, de bom combate, para perseverarmos no bem, para fazermos o bem, para seguirmos os caminhos do amor, que esse é o caminho de Jesus, o caminho que nos leva ao Mestre. A moça olha e tem aquele desafio material, uma dificuldade, ela vai desistir? Não. No ímã da alma dela fala: eu vou a Jesus. É preciso, fraternidade, que a gente também se toque e fale: eu vou a Jesus. Eu vou caminhar, enfim, os passos com o Mestre. Caminhar os passos de Jesus significa me levantar de mim mesmo e decidir que, enfim, eu vou fazer o esforço de ser bom, de ser melhor, de fazer aquilo que é bem, que é belo na terra.
Graças a Deus, fraternidade. Porque nós somos tão atrasados. Os espíritos não cobram da gente que a gente consiga, né? Foi isso que explicaram para Kardec na codificação. Que eles conseguem saber o que é um bom espírita, um verdadeiro espírita, ou seja, um verdadeiro cristão redivivo, quando ele faz esforço. Mesmo que eles não falam de conquista, eles falam de esforço, né? É preciso que façamos esforço. A mulher morruíça olha para Jesus e ela faz o esforço dos bons, naqueles que estão decididos a trilhar o caminho na direção de Jesus. E vara a multidão, atravessa as dificuldades e alcança Jesus. Jesus já estava saindo da cidade. E ela alcança Jesus e toca na veste do mestre, que foi onde ela conseguiu alcançar e chegar. Nesse momento, gente, Jesus vira-se para a multidão e fala: quem me tocou? Alguém me tocou. Pedro, na verdade eu preciso contar para vocês que eu gosto muito de Pedro. Eu gosto de Pedro sempre, mas especialmente no momento em que ele estava ali aprendendo as primeiras lições no colégio apostólico e demonstra toda a humanidade dele. Porque antes de se levantar como a pedra do cristianismo nascente, ele nos mostra que todos nós também trilharemos no decurso dos milênios, dos séculos, dos erros, um caminho de brilhantismo espiritual. E um dia seremos diamantinos também, como Simão Pedro se tornou. Quando ele se converte, então, como a pedra do cristianismo, né? Mas naquele momento ele estava aprendendo. Jesus vira-se para o locus onde estava a moça e fala: quem me tocou? E Pedro fala para ele: como quem te tocou, mestre? Todo mundo te tocou, todo mundo está te tocando nessa multidão. Jesus fala: não, alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim virtude. Jesus reconhece no meio da multidão um toque, um simples toque de alguém que o busca. E isso é lindo, fraternidade, é lindo, porque significa que Jesus nos reconhece a cada um de nós. Viu? Saiba que Jesus reconhece você pelo seu nome, pela sua história, pelas suas dores e dificuldades, e o ama profundamente. Como pastor que prometeu que nenhum de nós ia se perder. Prometeu que eu não me perderia, nem você, tá bom? Sinta-se amado, assim, abraçado por esse pastor divinal que nos pastoreia desde sempre. E fala: não, alguém me tocou. Nessa hora, pessoal, a moça baixa a cabeça e fala: Senhor, fui eu que te toquei. E aí Jesus toca no cabelo dela e fala: estás curada do teu mal, filha. Vai em paz, a tua fé te curou. E a moça então volta feliz porque havia estancado. Ela sentiu que havia parado a dor, né? Que seria uma cólica. Havia estancado, enfim, o fluxo que não parava nela. Jesus cura aquela alma a partir da busca que ela faz de Jesus. É preciso que façamos também, fraternidade, esse movimento na direção de Jesus. O vinde a mim do Mestre, consoante nos lembra Emmanuel aqui, permanece no decurso do tempo, no decurso da eternidade. Mas é preciso, enfim, que agora nos levantemos e caminhemos na direção dele, porque é tempo. Encerrar falando para vocês uma última história que diz como é caminhar os caminhos de Jesus, né? É de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é considerada pelos nossos irmãos católicos uma santa mística, porque ela tinha vários episódios anímicos. Na verdade, ela tinha uma capacidade de emancipação da alma que dava a possibilidade dela ter episódios de êxtase. Significa que ela ia às mais altas esferas da espiritualidade e via páramos de luz, né? Esferas muito acima da Terra. E nesses episódios, algumas vezes ela chegou a ver o mestre, pelas descrições dela na biografia dela, né? E um episódio dela é que ela ia levar mantimentos para uma comunidade que ficava isolada depois assim de um pequeno riacho, né? Ela descobriu, como trabalhadora linda de Jesus, que não é possível seguir os passos de Jesus sem amor, sem doação, sem caridade material, moral, sentimental, emocional de si mesmo, né? E aí ela vai então na direção de um vilarejo que tinha muita penúria material, levando 2 sacolas de mantimento. Mas ela tinha que atravessar esse pequeno riacho. Na hora que ela está atravessando o pequeno riacho, vem uma tromba d'água que vira uma grande enxurrada e a arrasta, e ela solta uma sacola, e ela segura a outra e se machuca toda até conseguir chegar na outra margem, corta a perna, corta o braço, mas segura firme pelo menos uma sacola e chega ao outro lado, toda estropiada. Quando ela chega lá, ela faz uma oração, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de servir, apesar de todas as lutas e dificuldades. Nós também, da fraternidade, apesar das dificuldades desses dias, agradecemos a Deus por chegamos até aqui. Pensa na sua história, em suas lutas, suas vitórias, nas dificuldades superadas, e agradeça sempre, sempre, sempre. Quando ela faz essa oração do hino da alma dela, ela vê Jesus. E aí o mestre fala para ela, no hino do coração dela, da alma dela:
Vê, filha, as dificuldades que os meus discípulos enfrentam na terra são muitas. Vê. E ela, então, ajoelhada em espírito, com a visão psíquica dela, fala: eu sei, mestre, essas dificuldades todas. É por isso, Jesus, que ainda tem tão poucos discípulos na terra. Ela queria dizer que aqueles corajosos para enfrentar todos os desafios de uma vida de correção, de ética, de amor doado como caridade todos os dias, das mais diversas formas, de decisão para a retidão moral e para a correção de si mesmo, são poucos, porque é um caminho muito difícil. Convido-nos a todos, fraternidade, a nos levantarmos enfim de nós mesmos e com Jesus decidirmos a trilhar esse caminho. Um caminho de retidão moral, de correção de nós mesmos. Um caminho difícil, muitas vezes na terra, mas que vai nos dar como galardão da vitória, como palma da vitória um dia lá na frente, no decurso dos milênios, o abraço de Jesus pela vitória conquistada a partir do nosso próprio esforço. Que Jesus, nosso maior amigo, pessoal, nosso sublime amigo, nos ajude a ficarmos de pé, para caminharmos até Ele, hoje, também amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.